Ora, muito bom dia a todos, mais uma vez. Retomamos aqui os trabalhos, então, da nossa ordem do dia de hoje e passava precisamente à aprovação da proposta da ordem do dia, uma vez que tivemos a primeira audição conjunta e não fizemos anteriormente. Alguma proposta de alteração à ordem do dia? Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria propor e deixar à consideração se poderíamos, logo a seguir a esta audição que vamos ter, se poderíamos fazer o ponto 14, porque a nossa deputada Luísa Ariosa, que é a relatora, deputada relatora, ela tem que ir para outra comissão, tem que estar lá às 11 horas, portanto, mesmo assim vai ser em cima Portanto, queria propor se poderíamos logo a seguir fazer esse ponto. Muito bem. Alguma objeção da parte dos grupos parlamentares? Nada a opor. Muito bem. Obrigada. Então, depois do ponto 3, passaremos a ter o ponto 14 e seguimos a ordem. De resto, podemos dar a ordem como aprovada, mais nenhuma proposta de alteração nem objeção. Obrigada. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia. A audição conjunta da relatora do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Campo Maior e do Diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior a requerimento do Partido Socialista sobre a existência de episódios frequentes de violência na escola secundária. Vamos então chamar os participantes. O Sr. Diretor estará presencialmente e a senhora representante da Associação de Pais, Sofia Cabral, relatora do Conselho Fiscal da Associação de Pais, estará em substituição do Sr. Presidente da Associação de Pais, estará por videoconferência. Eu pergunto se está em condições de nos ouvir. Como está? Bom dia. Bom dia. Ouço na perfeição. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Estamos então só a aguardar só um minuto para chegar o Sr. Diretor do Agrupamento. Com licença. Muito bem, então damos as boas-vindas ao Sr. Dr. Jaime Franco Carmona, Diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior, ao Sr. Professor Luís Santa, Subdiretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior e à Sra. Sofia Cabral, Relatora do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Campo Maior. Vamos proceder a uma audição conjunta do Presidente das entidades que eu acabei de referir sobre a existência de episódios frequentes de violência na escola secundária e é por requerimento do Partido Socialista que foi apresentado a esta Comissão no dia 28 de maio e aprovado na reunião de 12 de junho com os votos dos partidos presentes.
Eu passarei então a palavra ao partido requerente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tem 5 minutos para apresentar o requerimento, seguindo-se depois 10 minutos para cada uma das entidades, para a direção do agrupamento e para a Associação de Pais e Encarregados de Educação, e depois as intervenções dos grupos parlamentares, finalmente as intervenções finais. Da parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Jaime Franco Carmona e o Dr. Luís Santa, assim como a Dra. Sofia Cabral, que serão aqui as pessoas que estarão a fazer esta audição, num tema que o Partido Socialista entendeu por bem ouvir as pessoas no local onde estes acontecimentos aparecem relatados. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou conhecimento de algumas denúncias efetuadas pela Associação de Pais Encarregados de Educação de Campo Maior, Distrito de Porto Alegre, sobre incidentes de violência na escola secundária de Campo Maior e com o registro de que este não teria sido meramente um episódio isolado, mas que teria alguns antecedentes com comportamentos agressivos dentro deste agrupamento. Neste mesmo sentido, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também questionou e teve a oportunidade de colocar uma questão ao Sr. Ministro sobre esta questão, uma vez que, mesmo entendendo que possam ser episódios locais e com uma incidência que com certeza não será tão representativa do número de alunos que frequentam estes agrupamentos, no entanto, é algo que nos inquieta e que merecia, da nossa parte, uma atenção mais atenta a estes fenómenos. De facto, a escola deve ser um local onde os jovens passando a maior parte do tempo. É fundamental que seja um local seguro e que a confiança nesse espaço exista para que o desenvolvimento saudável das crianças, as relações sociais e as próprias relações com a comunidade estejam devidamente estabelecidas, porque a confiança é um fator fundamental quando se fala de educação. Por isso, incrementar um ambiente positivo no funcionamento do estabelecimento de ensino e ao nível de toda a comunidade escolar, e quando falo de comunidade escolar, falamos de alunos, de pais, de professores, de pessoal não docente, garantindo que há uma consolidação dos valores fundamentais de uma sociedade democrática. E esta é a principal preocupação da escola pública, é o desenvolvimento e o crescimento e a formação de pessoas dentro de uma cultura democrática, uma cultura de diversidade, mas simultaneamente uma cultura de confiança e de segurança, que nos traz hoje aqui. Nós sabemos que o fenómeno da violência não é um fenómeno que possa ser meramente analisado de uma forma setorizada, atenta exclusivamente àquilo que são os muros da escola. Pelo contrário, os fenómenos da violência são fenómenos transversais, onde na escola aparecem repercutidos e muitas vezes, digamos, numa fase já hiperbólica, alguns dos acontecimentos que motivaram essa violência. Não vou explanar aqui quais são as causas do fenómeno da violência, diria que são uma rede sistémica onde múltiplos fatores se agrupam e uns se vão potenciando uns aos outros. É óbvio que a primeira exclusão, que muitas vezes é pobreza, é discriminação, acrescenta outras discriminações e essas mesmas outras discriminações acabam por se repercutir em reações violentas, em reações de agressividade. Importa, no entanto, perceber o que acontece. Importa perceber, acima de tudo, de uma forma contextualizada, quais são as situações que estão a ocorrer. Por isso entendemos que o conhecimento e o mapeamento são questões fundamentais para que possa existir uma intervenção preventiva dos fenómenos de delinquência e, acima de tudo, se for necessário, uma intervenção já não preventiva, mas uma intervenção reparadora. Ora, nós sabemos que tem existido um conjunto já vasto de programas e políticas que estão no terreno, no sentido de estar atento a estes fenómenos e os poder combater.
Tem destaque especial a questão da escola segura, onde intervêm as forças de segurança, a PSP e a GNR, e que tem feito um trabalho de acompanhamento de proximidade no ambiente escolar e que tem recolhido informação privilegiada que podem contribuir não só para a análise do problema no geral, mas para a análise e intervenção nas questões locais. E daí ter que a destacar. Mas também há outros programas que são muitos, mas como os programas de integração, da escola inclusiva, de apoio a populações imigrantes, até populações ciganas, existem programas para isso tudo. Mas importaria destacar aqui a questão da escola sem bullying, na medida em que é algo bastante importante e que se dirige aqui a um dos aspectos que depois vou gostar de ouvir a vossa opinião, quer da parte do agrupamento, quer da parte da Associação de Pais, que é a formação de todos os agentes da comunidade, no sentido da detecção, a intervenção precoce na detecção de problemas deste género, tentando identificá-los, tentando saná-los. E aqui a escola anti-bullying, como por exemplo, sem bullying, desculpem, a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e os programas de sensibilização também a este nível, no que diz respeito à cidadania digital, são questões muito importantes. Eu só gostava de um minuto só, Sra. Presidente, dizer este agrupamento é um agrupamento onde dá um bom desempenho dos alunos ao nível do ensino secundário, com projetos interessantes, onde há a valorização do ensino profissional. E é desejável que a confiança dos pais e dos estudantes e as suas expectativas possam ser resolvidas neste sentido. E por isso eu gostava de vos ouvir, gostávamos muito de saber qual é a vossa situação atual e quais são as soluções que apontam para este fenómeno. Muito obrigada, Sra. Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então a palavra às entidades convidadas. Pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, doutora Sofia Cabral, que está connosco em videoconferência. Doutora, damos-lhe a palavra, tem 10 minutos para falar sobre esta temática que certamente preocupa pais e encarregados de educação. Faça o favor. Bom dia a todos, excelentíssimos deputados. Não sou doutora, sou Sofia Cabral, mãe de duas crianças menores, da Maria Inês, de 8 anos, e o Diogo, de 16 anos. Em nome da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Campo Maior, agradeço o convite para participar nesta audição sobre a existência de episódios frequentes de violência na Escola Secundária de Campo Maior. É com preocupação que trazemos a Vossa Excelências este assunto fulcral da sociedade, dada a continuidade da insegurança vivida. É consensual que a segurança nas escolas é essencial para a vida dos estudantes, professores e demais funcionários. No entanto, no agrupamento de escolas de Campo Maior, a palavra de ordem tem sido insegurança. Os assuntos em discussão são diferentes dos típicos arrufos e desentendimentos entre jovens. Falamos de violência num número e tipo de ocorrências muito superior ao habitual. Num período de aproximadamente 6 meses, ocorreram inúmeras agressões, que resultaram em idas aos centros de saúde, hospitais, necessidade de apoio psicológico e perda de aulas por parte das vítimas. Ao analisar estes casos, identificamos que os agressores são recorrentes, ou seja, envolvem na sua maioria o mesmo grupo de alunos pertencente à maior minoria étnica da Europa. Isto demonstra que as medidas disciplinares não surtiram qualquer efeito. As medidas tomadas pela direção foram claramente insuficientes e ineficazes. Em resposta às contínuas agressões, a Associação de Pais realizou 2 manifestações à porta do agrupamento num período de 6 meses. A comunicação com a direção tem-se revelado extremamente difícil, mas ainda mais grave é a omissão deliberada de informação aos encarregados de educação das vítimas das agressões. Destaco algumas ocorrências, nomeadamente o medo e a insegurança nas instalações das escolas, devido à falta de resolução das situações de violência no agrupamento. Há crianças que têm medo de ir à casa de banho, pois são impedidas de entrar ou são agredidas no seu interior pelos alunos identificados. Temos também a carta enviada pela equipa do Programa Integrado de Educação e Formação, o PIEF. Esta equipa PIEF, composta por 16 membros, enviou uma carta à direção do agrupamento de escolas de Campo Maior, assinada por todos, relatando situações diárias de insegurança. A carta menciona comportamentos desrespeituosos face ao corpo docente, agravados por ameaças dos pais dos agressores. Passo a citar. Todos os dias é colocada em causa a segurança e a integridade física da equipa.
onde professores e técnicos correm riscos diários, tais como ofensas, ameaças físicas, verbais e psicológicas, intimidação, perseguição e destruição, comportamentos desviantes que facilmente se encaixam na pré-delinquência. Esta franja de alunos vai replicando os referidos comportamentos nos corredores, em diferentes espaços das escolas, nos espaços exteriores circundantes, afetando diretamente funcionários da escola, outro pessoal docente e outros alunos da própria escola. Geram um clima de medo. Os alunos são ameaçados nos corredores e prevalece um sentimento de impunidade. Temos ainda a carta do professor Tiago, numa carta dirigida ao Conselho Geral do Agrupamento, que expressa as suas preocupações e receios, citando: "Não foram tomadas medidas por parte da entidade patronal para a minha proteção e não foi tomada nenhuma iniciativa na escola para me proteger." Ele refere-se a situações onde foi agredido, perseguido e ameaçado, sendo forçado a abandonar a sala de aula em episódios que já não são esporádicos. Temos também a agressão do meu filho, Diogo, no dia 12 de abril deste ano. O meu filho, Diogo, foi vítima de agressão por parte de alunos já acima mencionados. Uma agressão presenciada pela Madalena, uma aluna que já foi agredida 2 vezes no CERN. A escola, numa atitude de grave negligência, não me contactou nem no dia da agressão nem posteriormente e falhou a não reportar os incidentes às autoridades, nomeadamente à GNR. Entre os agressores estava um aluno que, apesar de suspenso, estava indevidamente presente na escola. O aluno este, que já esteve envolvido noutra agressão grave a um aluno que deu lugar à sua institucionalização à altura dos factos. No mesmo dia da agressão, do meu filho dirigi-me ao gabinete do diretor, onde à entrada encontrei a diretora do PIEF, que me disse: "Nunca assisti a nada assim. Este miúdo", referindo-se ao meu filho, "foi um saco de pancada. E estes miúdos", referindo-se aos agressores, "estavam completamente drogados." A ser verdade, agora é impossível de comprovar, pois a direção omitiu reportar o incidente às autoridades. Em nome dos encarregados de educação, relembro os direitos consagrados aos alunos no artigo 7º.1 do Decreto-Lei 51 de 2012. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa. Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral. Ser assistido de forma pronta e adequada em caso de acidente ou doença súbita durante as atividades escolares. O artigo 10º do mesmo decreto-lei estabelece os deveres dos alunos, dos quais cito as seguintes alíneas: tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa. Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não praticando quaisquer atos designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos. E não possuir, não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas. Por tudo o que foi exposto e considerando a documentação de suporte e não conseguindo esta direção assegurar a segurança dos seus funcionários e, acima de tudo, dos menores à sua responsabilidade, a Associação tem tentado munir a direção com mais e melhores ferramentas para melhor lidar com estes casos desviantes. Exemplo disso são as câmaras de vigilância colocadas no agrupamento. O município discutiu a videovigilância de ambos os estabelecimentos no Conselho Municipal de Segurança, em março de 2022. No entanto, em agosto do mesmo ano, no Conselho Municipal de Educação, apenas foi mencionada a colocação de câmaras no exterior da escola secundária. A 11 de outubro de 2022, ocorreu um ataque brutal a uma criança no CERN, a Madalena. No mesmo dia, numa reunião com o município, os pais da Madalena presentes insistiram para que a medida fosse implementada sem mais demoras. A resposta foi que o projeto já estava solicitado há algum tempo e que a sua implementação era complexa, mas queriam agora acelerar o processo. O município decidiu avançar com o circuito de vigilância 2 dias depois da agressão, a 13 de outubro, após uma reunião de emergência. Temos também a colocação de 2 vigilantes no CERN. Embora em março de 2022 o município tenha proposto a colocação de um vigilante, esta medida ficou sem efeito devido a repercussões na reforma do mesmo. A 11 de outubro, os pais da Madalena, presentes na reunião com o município, reforçaram a importância da presença destes elementos. Na reunião de urgência de 13 de outubro, o município decidiu avançar com a medida. No dia seguinte, a 14 de outubro, iniciou-se o processo da aquisição, que foi adjudicado a 24 de outubro. O pai da Madalena é o presidente da Associação de Pais, José Tel da Gama.
Sugeriu também o pedido de alteração do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. Por esse motivo, viemos à Assembleia da República, a convite do Partido Chega na altura, para expor a nossa situação e procurar soluções. Propusemos alterar o artigo 30.10 do Decreto-Lei 51/2012 para dar mais poder à direção do agrupamento na expulsão de alunos com comportamentos desviantes. A ideia é que a proposta de expulsão seja feita pela direção ou pelo Conselho Geral e votada no Conselho Geral. Consideramos que a segurança nas nossas escolas é uma prioridade. As evidências demonstram que a atual direção tem tido um comportamento negligente, falhando nas suas competências e atribuições, conforme estabelece os decretos de lei nº 75 de 2008 e o nº 51 de 2012. Estes decretos estipulam que compete ao diretor exercer o poder disciplinar em relação aos alunos e que os alunos têm o direito de ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral, beneficiando de especial atenção consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar. Solicitamos então a intervenção da Assembleia da República para garantir um ambiente seguro para todos os membros da comunidade escolar, para assegurar um ambiente de ensino seguro e propício ao desenvolvimento dos alunos e funcionários do agrupamento. A Associação de Pais apresenta as seguintes recomendações: a implementação de uma política de tolerância zero para atos de violência, maior suporte psicológico para alunos e professores e um apelo ao envolvimento ativo da comunidade escolar numa criação de ambiente seguro. A omissão premeditada de informação aos encarregados de educação, às autoridades de segurança, à autarquia e ao Ministério da Educação, aliada à incapacidade de resolver os problemas e construir pontes, não só destrói o sistema de ensino, como causa tremendas repercussões no Estado Social. Esta situação compromete décadas de trabalho realizado pelo Governo e a sociedade em geral para integrar a minoria étnica que pertence aos agressores e os seus progenitores. Muito obrigada pela vossa atenção. Sra. Dona Sofia Cabral, muito obrigada pela sua exposição. Passo agora a palavra à direção do agrupamento, julgo que será o Sr. Diretor, Dr. Jaime Franco Carmona. Faça favor. Bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputadas, excelentíssimos Srs. Deputados. O agrupamento de escolas de Campo Maior está inserido num concelho com 8.000 habitantes. Destes, 1.150 frequentam os 2 estabelecimentos da rede de ensino público, distribuídos pelos 62 grupos e turmas do pré-escolar ao secundário. 35% da população estudantil beneficia de apoios através da ação social escolar. 5% são estrangeiros, 10% são ciganos. É este o retrato de um agrupamento de escolas situado no Alto Alentejo, perto da fronteira, e que recentemente foi auditado pela IGEC no âmbito da 3ª fase de avaliação externas das escolas. Dessa avaliação resultaram as classificações de muito bom nos 4 domínios do quadro de referência. Por outro lado, o desempenho dos nossos alunos de secundário tem estado, por diversas vezes, acima da média nacional, permitindo-lhes a entrada nos cursos superiores da sua preferência. Procuramos que a nossa oferta educativa seja abrangente, diversificada e adequada, respondendo às necessidades e aos interesses da comunidade educativa, através de um conjunto alargado de opções curriculares, projetos, clubes e outras iniciativas que fomentem o desenvolvimento do perfil dos alunos e dos restantes referenciais curriculares. Neste âmbito, podem ser realçados o Programa Integrado de Educação e Formação e a oferta complementar das disciplinas de Digital+, Filosofia com Crianças e a Oficina da Flor e da Pandeireta no 1º ciclo do ensino básico e a expressão dramática no 3º ciclo, em articulação com as aprendizagens essenciais, respondendo assim à diversidade e promovendo a inclusão. Nos últimos anos temos procurado valorizar e diversificar a oferta a nível do ensino secundário profissional. Passámos de 3 cursos em 18-19 para 7 no presente ano letivo. Desde 2020 possuímos o selo de conformidade de acordo com o processo de certificação ECAVET, quadro de referência europeu de garantia da qualidade para o ensino e a formação profissionais. E no sentido de dotar o agrupamento com melhores espaços e equipamentos atualizados, foi aprovado recentemente um centro tecnológico especializado de informática. Apesar do atraso enunciado, também temos alguns problemas. A qualidade da rede da internet, as baixas expectativas escolares por parte de alguns alunos e respectivas famílias e situações de indisciplina e comportamentos inadequados.
Este agrupamento de escolas tem, desde há alguns anos, uma equipa da disciplina que procura dar resposta a todas as situações de caráter disciplinar e de monitorização de comportamentos. Publica, no final de cada período, desde o princípio do ano letivo transato, um relatório que espelha todas as situações ocorridas nos nossos estabelecimentos de ensino. Por outro lado, é mantido um registro individualizado de todas as ocorrências disciplinares dos alunos. Sempre que justificável, recorremos à aplicação SIS, Sistema de Informação de Segurança Escolar, registrando as ocorrências mais graves ou preocupantes. As ocorrências de violência em contexto escolar reportadas no agrupamento de escolas de Campo Maior são referentes, sobretudo, a 3 alunos. 2 da turma PF e uma aluna de segundo ciclo. São alunos com características e comportamentos que põem em causa a sã convivência dentro da comunidade escolar. A nível disciplinar, têm sido aplicadas medidas disciplinares sancionatórias, de acordo com a Lei 51 de 2012, de 5 de setembro, vulgo o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Neste aspecto, o agrupamento de escolas de Campo Maior solicitou por 3 vezes a medida disciplinar sancionatória de transferência de escola, o que nos foi negado. Quando as situações necessitam de ser contidas ou de uma intervenção diferenciada, temos solicitado a intervenção da GNR. Mantemos igualmente uma colaboração muito estreita com a equipa da Escola Segura, não só a nível das situações identificadas, como igualmente na prevenção e promoção de comportamentos adequados. Não nos escondemos, no entanto, procuramos que toda a ação desenvolvida seja levada a cabo nos locais certos e com os parceiros e instituições relevantes. Neste sentido, foram já diversas as reuniões desenvolvidas com diferentes instituições com competência na matéria, na tentativa de uma abordagem integrada e concertada às situações vivenciadas, designadamente a Associação de Pais, a Câmara Municipal de Campo Maior, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a CPCJ de Campo Maior, o Centro Distrital de Segurança Social de Porto Alegre, o Ministério Público, a GNR, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Associação Coração Delta. Também, em sede de Conselho Pedagógico, Conselho Geral, Conselhos Municipais de Educação e Segurança, temos debatido esta temática. Temos noção que este problema que vivemos nas escolas é o reflexo do contexto social onde estamos inseridos. Porém, estando dedicados à educação, achamos que uma parte da resposta passa obrigatoriamente pela escola. Assim, lançámos no presente ano letivo o projeto Turma Mais, com o intuito de recuperar e potenciar a aquisição da leitura escrita nos nossos alunos de primeiro e segundos anos ou outros com historial de absentismo. Temos a firme convicção que a frequência a partir dos 3 anos de idade pode ter um impacto significativo no desenvolvimento socioemocional das crianças. Desta forma, em conjunto com o município de Campo Maior, tem-se procurar agir junto de todos os encarregados de educação do nosso concelho. Frequentemente, os problemas disciplinares começam muito a montante da situação que se torna visível e do incidente A ou B. Se os alunos não adquirem alguns hábitos de trabalho e de comportamento e algumas aprendizagens nos primeiros anos do seu percurso, com muita mais dificuldade o farão em anos futuros. Outra questão que nos é querida é a urgente alteração ao Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Desde 2012, o mundo mudou a uma velocidade vertiginosa e os nossos alunos são o reflexo dessa mesma alteração. Já havíamos suscitado esta questão a quando do encontro com os 2 deputados eleitos pelo Distrito de Porto Alegre, e julgo que aqui presentes, e voltamos a trazer este assunto a todos vós. Como diretor, sinto que necessito ver reforçada a minha posição no que diz respeito à aplicação de medidas que vão em conta das necessidades de cada uma das situações. Talvez, ver que algumas dessas medidas possam ser validadas em sede de Conselho Geral possa ser uma forma de agilizar o processo. Por outro lado, a quando da aplicação da medida de transferências de estabelecimento de ensino, que seja a Direção de Serviços Regionais a decidir quanto à pertinência dessa sugestão. Afinal, são estes serviços que mais de perto lidam com as escolas e conhecem melhor as nossas realidades. Não precisarão as escolas ter recursos diferenciados para situações complexas e novas para o atualmente disponibilizado? Não será de equacionar o aumento dos dias de suspensão das atividades letivas? E que possa existir uma maior e efetiva articulação com os serviços de proteção de jovens e crianças. Por exemplo, o assunto que nos trouxe aqui, que foi a situação passada em abril, este aluno agressor, viu-lhe ser instaurado um processo tutelar educativo pelo Ministério Público
e que teve como medida o internamento no Centro Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde. Deu entrada nesse centro em finais de março de 2020. Peço só desculpa. Sim. E terá 22, peço desculpa. E reingressou passado alguns meses, não beneficiando de qualquer rede de apoio por parte das entidades competentes. Por fim, a questão dos profissionais que trabalham nas nossas escolas. Regra geral, o pessoal não docente procura realizar a sua função da melhor forma possível. No entanto, os desafios são cada vez maiores e o perfil dos assistentes operacionais deve ser ajustado às necessidades mapeadas. Outro aspecto fundamental será o da figura do vigilante escolar, alguém com passado nas forças de segurança e bastante conhecedor do meio. A sua ação de vigilância e controlo será essencialmente de caráter pedagógico, procurando com o seu exemplo conselhos e diálogo permanente contribuir para a formação cívica dos alunos, mediando e gerindo possíveis conflitos, transmitindo para tal regras a cumprir, devendo igualmente fiscalizar a entrada e a saída de alunos na escola. Aguardamos a autorização para se proceder ao seu recrutamento. Termino aproveitando para esclarecer algumas questões que ouvi neste hemiciclo na Casa da Democracia e que não correspondem à verdade. Os pais dos alunos de Campo Maior não invadem as escolas nem agridem os alunos. Nas nossas escolas não temos problemas com etnias, raças ou credos. Temos alunos com diferentes problemáticas e cabe-nos a todos procurar as melhores soluções. Esta é a missão da escola pública e o agrupamento de escolas de Campo Maior sabe bem quais são as suas responsabilidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor. Passamos agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, vai usar da palavra a Sra. Deputada Ângela Almeida. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Diretor, o Sr. Subdiretor da Escola, do Agrupamento de Escolas de Campo Maior e a Sra. Representante da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Campo Maior. Aquilo que ouvimos aqui é algo que nos deve preocupar a todos e, obviamente, que nos preocupa a todos, que é a violência em contexto escolar. Efetivamente, quando olhamos para a violência em contexto escolar, não podemos afastar-nos daquilo que é a escola. A escola está inserida numa comunidade e, quando transmitimos para a escola toda essa responsabilidade, obviamente que alguma coisa falha. Falha a escola, mas falha uma comunidade que envolve várias entidades, nomeadamente os municípios, as freguesias e toda a comunidade, todas as instituições que nela têm uma ação direta. E por isso, quando o grupo parlamentar do PSD teve acesso a esta problemática que não é só de Campo Maior, e hoje falamos de Campo Maior, mas sabemos que a nível nacional há outras escolas que vivem este flagelo e este problema, o grupo parlamentar do PSD, preocupado com este problema, mereceu, da nossa parte, já a seu tempo, um voto de condenação sobre a violência em contexto escolar, que depois foi, posteriormente, também adotado por toda esta Comissão de Educação e Ciência e que veio resultar também num projeto de resolução para o reforço do programa da Escola Segura. A Escola Segura, que, no nosso entender, deve ter um aumento dos seus meios humanos, imprescindíveis a que haja essa segurança na escola e perto, nas imediações da própria escola. Portanto, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata que devemos ter um reforço desses meios, com uma estratégia na comunidade em geral, na comunidade escolar, mas que envolve toda a comunidade, com algumas ações diretas no programa que esse projeto também tem na escola. Sabemos também que o próprio Ministério e a tutela também está atenta e, de certa forma, acompanha todo este projeto no âmbito de termos mais e melhores
membros desta escola segura. Importa também aqui dizer que, eu já o disse no início, que tem que haver um comprometimento de toda a comunidade. E esse comprometimento passa, e no âmbito da descentralização, pelos municípios. E algumas das minhas questões vão um bocadinho por aí. O que é que a escola, o agrupamento de escolas de Campo Maior, já fez no âmbito de poder trabalhar com a comunidade para mitigar este flagelo que está a acontecer? Efetivamente, são só 3 alunos, diz o Sr. Diretor, e eu acredito que sim, e o Grupo Parlamentar acredita que sim, mas esses 3 alunos provocam o medo e fazem a diferença no agrupamento e no bem-estar dos outros todos. Portanto, a minha questão passa por saber até que ponto já houve essa concertação com o município, também com o que é que aconteceu no âmbito daqueles, após o aluno ter sido suspenso, o que é que aconteceu de bom ou o que é que de relevante veio após essa suspensão para o bem-estar e a segurança nos agrupamentos, no agrupamento de escolas e nas escolas todas. O que é que já se fez para se promover a integração desse aluno e dessa etnia que foi falada aqui na escola, no agrupamento de escolas? E, efetivamente, porque se trata de um problema de inclusão, é importante que sejam tomadas algumas iniciativas para promover essa integração. E já agora questiono o que é que também foi feito pelo anterior Governo, uma vez que isto já é uma situação que vem, portanto, no decorrer deste ano letivo, e pela Câmara Municipal para mitigar e evitar estas situações no agrupamento e que provocam, efetivamente, a insegurança, não só na escola, mas também na comunidade, porque a escola, os alunos da escola vivem em comunidade fora dela. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Henrique Freitas. Faça favor, Sr. Deputado, e bem-vindo a esta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com todo o gosto que aqui estou, na Comissão de Educação e Ciência, e cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento também a representante da Associação de Pais, a Sofia Cabral, e o Dr. Jaime Carmona, que tive desde já a ocasião de conhecer pessoalmente em abril. Eu, de facto, sou professor universitário, estou junto de professores e de professoras do Grupo Parlamentar do Chega, mas nós, neste momento, gostávamos todos de ser médicos, e médicos alergologistas. Porquê? Porque poderíamos tratar de alergias ao pólen, aos ácaros, mas eu, depois de ouvir o Dr. Jaime Carmona e a sua deputada Rosário Gamboa, há uma realidade que nós não conseguimos dar antihistamínicos, que é a alergia à realidade. Eu visitei a escola, depois dos incidentes graves que ocorreram em abril. O deputado Pedro Pinto, nosso líder parlamentar, teve a ocasião de fazer uma intervenção em plenário em que chamou a atenção desta matéria, da violência da escola, de Campo Maior. Eu, falando com o Presidente da Câmara, Dr. Luís Rosinha, com o Comandante da GNR, o Sr. Coronel, falando com vários Presidentes de Junta, falando até inclusivamente com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tive a ocasião de visitar a escola. A reunião foi muito produtiva, mas sempre nesta temática que é: há quem queira falar da realidade do Conselho do Agrupamento de Escolas do Campo Maior e quem não queira ver a realidade. E até posso dizer que, à saída da escola, várias pessoas me abordaram com esta frase lapidar: Sr. Deputado, venha cá mais vezes porque eles não o querem cá. Sr. Deputado, venha cá mais vezes porque eles não o querem cá. Pergunto quem que serão os eles. Será a direção do agrupamento? Serão os políticos do Partido Socialista? A verdade é esta: o PS em Campo Maior já teve 65%, neste momento tem 36%. E o Chega já tem 27%. Se calhar por estarmos a dar voz àqueles que não tinham tido voz até ao presente. Eu gostei muito de ouvir o Sr. Dr. Jaime Carmona, que sempre de uma maneira educada fala do seu agrupamento. Percebo que releve a questão da avaliação da escola, que aqui cumprimento.
Mas também há uma questão que é esta, é que se a escola tiver e relatar todos os casos, se calhar a escola não tem um nível de rating de muito bom e, porventura, o próprio Dr. Jaime Carmona não terá a avaliação que terá se reportar estes casos. Bom, e quais são estes casos? Estes casos são graves. Afetam professores, afetam encarregados de educação, afetam pessoal auxiliar e estamos a falar de vandalismos de alunos. Eu gostava de perguntar ao Dr. Jaime Carmona se as frases que eu vou ler se referem ou não à sua escola. Existe vandalismo por parte de alunos. Nos últimos anos letivos, há ofensas, ameaças físicas, verbais, psicológicas, intimidação, perseguição e destruição. Isto pode-se referir à sua escola ou não. Os alunos que estão na base desses comportamentos são alunos que pertencem à comunidade cigana. Isto é verdade ou não? São alunos que apresentam comportamentos desviantes, que facilmente se encaixam na pré-delinquência. Isto é verdade ou não? E que teimam em manter uma postura desrespeitosa quanto às regras da sala de aula e da própria instituição. Isto reporta a sua escola ou não? Estes comportamentos de vândalos atingem salas e alunos, salas ao lado, salas contíguas, gerando ainda sentimentos de insegurança, instabilidade emocional e medo por parte de alguns colegas de turma. Isto refere-se à sua escola ou não? O comportamento destes alunos da comunidade cigana replicam em diferentes espaços da escola, nos espaços exteriores, circundantes, afetando diretamente funcionários da escola, outro pessoal docente e outros alunos da escola. Isto reflete ou não o ambiente que se vive na sua escola. Este ano letivo, a GNR tem sido chamada e a escola segura também. Sr. Tesouro, a minha questão é esta. Depois de várias manifestações à porta da sua escola, depois destas frases que eu estou quase seguro que se reportam ao seu agrupamento, depois de queixas que foram feitas por vários professores, que eu escuso de citar aqui o nome, a minha pergunta é esta. Não acha que a exposição que fez fica muito aquém da realidade? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem-vindo também, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, à nossa comissão. Nós não temos mais nenhum grupo parlamentar presente e, portanto, vou dar a palavra novamente ao partido requerente, ao Partido Socialista, para uma intervenção de 3 minutos. Terá a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada. Eu gostava de pegar nesta construção chamada realidade. Realidade. Em termos ontológicos, a realidade são factos. E os factos têm que, de acordo até com o que está na lei, serem devidamente reportados e não meramente registados naquilo que se chama uma opinião que vai circulando. E que nessa circulação acaba muitas vezes por se potenciar a si própria. Isto no aspecto ontológico. No aspecto epistemológico, a realidade é uma construção social. E como construção social, depende de quem a queira construir e de quem a vê. Eu queria dizer que fico bastante tranquila, depois desta audição, quando percebo que, no caso do agrupamento em causa, e que o Partido Socialista tomou a iniciativa de chamar aqui, não foi de fugir à realidade, Sr. Deputado, foi de chamar aqui. Só que a nossa concepção epistemológica do que é a realidade, diferente da sua, seguramente. E, simultaneamente, a questão ontológica da realidade tinha que ser demonstrada em factos. Ora, eu chego à conclusão, depois disto, que independentemente de serem um pouco abrangente a questão, como é natural, de incidentes localizados entre os alunos, me parece que há, de facto, aqui, mais uma vez, uma opinião corrente que ultrapassa os factos ontológicos. E, acima de tudo, acho que a parte que diz respeito à construção da realidade, o agrupamento está a fazê-la. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que não há um flagelo. Não há um flagelo. O grande flagelo é quando se quebra os laços fundamentais que formam a comunidade educativa. Quando se deixa de ter atenção àquilo que são os objetivos da escola pública.
àquilo que é a missão da escola pública, a formação de pessoas, a sua cultura democrática, a inclusão, e que têm que ser cuidadas. Já aqui foram falados de vários meios e programas que estão à disposição. Já ouvimos que têm sido auditados, produzem relatórios anuais acerca dos incidentes, que com certeza não ficam no Conselho Diretivo nem no diretor de escola, são discutidos e analisados por menos ao nível do Conselho Geral, conforme aqui foi dito. Por isso não se trata de um grupo, de uma pessoa, de um órgão, trata-se dos órgãos que dizem respeito a uma escola, e com certeza que não são todos acéfalos, e todos sabem ler e escrever, e têm conhecimento dos factos, e são esses órgãos. A avaliação da IGEC, a colaboração com a autarquia, outros conselhos municipais, outras associações que colaboram. Eu só posso achar que, de facto, uma comunidade constrói-se de elos, de relações, de redes, e é isto que eu julgo que existe. Não há um flagelo, há um incidente. Estes incidentes preocupam-nos e não são exclusivos desta escola. E não são exclusivos daquilo que se pretende estigmatizar como a comunidade cigana. Há incidentes destes em zonas do Porto, onde eu venho, e que não têm comunidade cigana. Estes incidentes fazem parte, infelizmente, muitas vezes... Eu estou a terminar, Sra. Presidente, e agradeço a sua tolerância, só um segundo. Fazem parte de... Primeiro, desde sempre existiram, muitas vezes encobertos, mas fazem parte de um fenómeno de aceleração que tem a ver com o mundo contemporâneo e com alguns fenómenos que são perturbados. E há programas para os combater e atender. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Então, para uma intervenção final, eu dou a palavra à Associação de Pais e Encarregados de Educação do agrupamento. Sra. Dona Sofia Cabral tem mais 10 minutos para tecer as considerações que entender relativamente às intervenções que ouviu ou relativamente ao tema do requerimento da violência no contexto escolar deste agrupamento. Faça o favor. Então, é assim, nós penso que estamos aqui para falar de um problema que existe. Existe e é real. Não é 3 alunos. O meu filho foi agredido por 8 a 10 alunos. Não são só ciganos, não. Há agressões por parte de outros miúdos que não são ciganos. Mas a sua maioria, e o grande problema, que é a turma do PF, é constituída só por ciganos. E digam-me, de que forma é que uma carta da equipa técnica do PF, onde expõe que não tem condições para trabalhar, em que os alunos não querem trabalhar, em que os alunos não querem ser integrados, como é que esta turma continua a fazer estes desacatos que conseguem criar o terror na escola toda? Não é? Então não são 3 alunos, é um grupo. Na outra escola também está um grupo de etnia e outros miúdos que não de etnia, mas sempre vem ao de cima o grupo de etnia que causam um medo. Agora, se são só 3 alunos, como é que os funcionários da escola não conseguem tomar conta de 3 alunos? Porque é que o diretor diz que não há problemas com os ciganos, né, com a entrada dos pais, e agora quando se fazem reuniões onde são chamados os encarregados de educação dessa etnia, têm que chamar a GNR para estar à porta? É verdade ou é mentira? Foi medido por funcionários. Funcionários sempre falam em off. Em off por medo de represálias. Medo de serem atacados na rua. Medo de que façam mal às famílias. E é o medo que se vive em Campo Maior. Sim, porque isto passa para fora da escola. O problema não é só da direção, é óbvio. A direção quer continuar com o ranking que tem, maravilhoso, porque a nossa escola é maravilhosa. Tem todas as condições. Agora, quando foi feita essa auditoria, à qual eu presenciei uma das reuniões que foram chamados os encarregados, alguns encarregados de educação, eu não fui chamada como encarregada de educação, fui chamada como representante da Associação de Pais. E não sei como é que foram escolhidos aqueles encarregados de educação. Ninguém me soube responder, nem eles próprios. Nem sequer a pessoa que estava a fazer a auditoria. O certo é que das 10 encarregados de educação que lá estavam, não havia um que tivesse tido um problema de agressões. Mas há 50 pais que têm problemas com agressões. Mas na auditoria não havia nenhum. Mas eu expus o meu caso. Expus o caso de outros pais.
E foi-me dito que não era ali que tinha que tratar desse assunto, não era naquela auditoria. Logo foram auditar se a nossa escola é boa. A nossa escola é boa, tem todas as condições, é maravilhosa, podíamos ter um futuro brilhante. Mas neste momento os pais, inclusive eu, pensamos em tirar os nossos filhos dessa escola, desse agrupamento e desse conselho. Mesmo tendo problemas, as repercussões que tiverem financeiras, etc, etc, estamos a pensar nisso tudo. Eu referi que nunca fui chamada à escola, mas fui. Fui chamada porque apresentei queixa no livro amarelo da escola, onde referi que no dia da agressão disseram que o aluno entrou fortuitamente. Eu entrei na escola também e não estava ninguém na portaria, estava aberta. Entrei e fui chamada depois para mostrar umas imagens de videovigilância onde eu falo com um senhor, é um funcionário de uma empresa externa, não pertence à escola. E então fui lá chamada só para me mostrarem que afinal eu não entrei sem ninguém me dizer nada. Eu falei com uma pessoa, por acaso não era o auxiliar, era um funcionário de uma empresa externa. Mas, no entanto, quiseram limpar a imagem. Agora, para me dizerem quais foram as medidas tomadas em relação aos agressores dos meus filhos, coisa que eu pedi, porque graças a Deus até considero que tenho uma relação boa com o diretor da escola e tenho um apreço grande pela sua pessoa, nunca recebi essa chamada, nunca fui chamada à escola para falar sobre esse assunto. Depois, o PS só atuou após a intervenção do Chega. O deputado Ricardo é de Campo Maior, tem filhos na escola. De certeza que não passa lá muito tempo, mas houve 500 histórias, porque se ouvem em todos os lados. Mas nunca foi capaz de dizer, sim senhor, há um problema, precisam de ajuda. Quando soube que o deputado Henrique Freitas nos chamou para sermos ouvidos, então decidiu também fazer esta audiência, a que muito te agradeço, porque a mim, e principalmente na Associação de Pais, temos todas as cores políticas. Aqui não estamos a discutir política. Eu não quero saber se foi o PS que me chamou ou se foi o Chega que me chamou. Eu quero saber o que é que se passa na escola e de que maneira podemos mitigar o problema. Se o problema é com a etnia, temos que começar por fora, é verdade. Porque, como o diretor diz e bem, se eles fossem educadinhos desde pequeninos, como deve ser, como todas as crianças têm direito, essas crianças iriam chegar ao ensino secundário em condições de aprendizagem. Mas não acontece. São crianças que não têm os direitos de uma criança, não vivem com higiene, não vivem com condições, não são alimentadas. E onde é que estão as assistentes sociais para verem isso tudo? Elas dizem que vão, sim senhora. Se fosse o meu filho, já me o tinham retirado há muito tempo. Mas como pertence a uma etnia, podem passar nas ruas de Campo Maior. É aos olhos de toda a gente. Crianças maltratadas na rua. Crianças agredidas por pais, por irmãos. Ninguém faz denúncia, acreditam? Toda a gente tem medo. Porque eles vêm armados. Eles vêm armados com facas, eles vêm armados com tudo e mais alguma coisa. O meu filho não quis apresentar a queixa na GNR porque tinha medo, porque eu tenho um estabelecimento com a porta aberta e ele disse, mãe, eles vão dar cabo da tua vida. E é isto que se passa em Campo Maior, para além da escola. Mas não fugindo muito, porque isto toca-me pessoalmente e é um bocado difícil gerir as emoções. Queria também dizer, deixa lá ver que a igualdade das famílias tem que ser resposta, que a hierarquia e as autoridades têm de ser respostas também. Não se pode tirar a autoridade a quem o tem, não se pode tirar a autoridade ao diretor, não se pode tirar a autoridade às forças de intervenção, não se pode tirar a autoridade aos municípios. Se existem leis que podem ser aplicadas em casos específicos, que sejam estudados, ok, mas dentro da nossa escola, porque nós é que sabemos dos nossos problemas dentro da nossa comunidade e dentro do nosso concelho. É muito difícil haver decisões fora do nosso concelho quando não vivem a nossa realidade. E eu sei que também há problemas no Porto, e com pessoas que não são da etnia. Mas essa realidade passa-se lá. A nossa passa-se aqui. Precisamos de tratar de uma forma diferente. Precisamos de ajuda para que estas coisas não voltem a acontecer. Muito obrigada. Obrigado. Passamos então a palavra para uma intervenção final ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior. Faça favor. Agradeço, Sr. Presidente. Sr. Deputado,
a questão das alergias não vou conseguir responder, porque infelizmente também não tenho grandes conhecimentos de medicina e cada um sabe do seu métier. Em relação às frases que leu, obviamente que me revejo-me eu, e se calhar vão-se rever também outros colegas meus, ou se calhar a grande maioria dos colegas que são diretores. Isso aí não tenha dúvida alguma, porque escolas paraíso não existem e infelizmente, os problemas são reais. Nunca ninguém disse que os problemas não eram reais. Temos formas de encarar e formas de tratar as situações, e da minha parte, aqueles que me conhecem sabem, esta frase eu digo muitas vezes, é no sítio certo que nós tratamos das questões. Não tratamos as questões nas redes sociais difamando e usando uma linguagem que não tem nada a ver com aquilo que nós, por exemplo, escola, professamos e que entendemos que é a forma de tratar toda a gente. Eu compreendo a Sofia. E a Sofia, eu até tenho, e a Sofia disse, e disse muito bem, eu também, o apreço é mútuo. Obviamente temos divergências em algumas questões e ficou à vista, não precisamos estar aqui a enumerá-las, que temos e são em algum aspecto de alguns extremos. Em relação àquilo que há bocado a senhora deputada falou, nós realmente fazemos esse trabalho. Fazemos e temos sido reconhecido. Às vezes somos um bocadinho... fazem pouco de nós, porque nós quando noticiamos, por exemplo, a questão da atribuição do selo Escola Sem Violência, sem bullying, somos realmente motivo de chacota. Porque as pessoas não leem, não sabem porque é que nos atribuem esse selo. Atribuem-nos o selo porque o selo atesta que nós fazemos um trabalho em prol da prevenção. Nós, e lá está, as escolas não são herméticas, não conseguem garantir que no seio das nossas escolas, e tomáramos nós, e eu, aí sim, há bocado, e aí agora estou a divergir um bocadinho, mas sim, o Sr. Deputado diz que houve uma realidade diferente. Não, eu faço a defesa acérrima daquilo que é o meu agrupamento e daquilo que é o concelho onde habito, que não sou originário de Campo Maior, mas visto a camisola de Campo Maior, os meus 2 filhos nasceram e estudaram, e um ainda estuda no agrupamento de escolas de Campo Maior, e felizmente com bons resultados, e também, agora também posso trazer, não há problema algum, e também com alunos ciganos que também estudaram com eles. Só que temos formas e formas de tratar as coisas. Nós, em nossa casa, por exemplo, nunca nos tínhamos apercebido que o meu filho mais novo, por exemplo, tinha 5 alunos ciganos no primeiro ciclo. Que ele nunca o disse, porque ele trata-os iguais aos outros e a situação era assim. Noutras situações, se calhar, não é bem assim, depois estas coisas são reproduzidas e realmente temos aquilo que temos. Temos depois outros programas, investimos do nosso próprio orçamento, porque é um orçamento, como imaginam, e depois das transferências de competências, um orçamento pobrezinho, mas que, à medida daquilo que são as nossas necessidades, e nós vamos fazendo apostas, porque, ao fim e ao cabo, tal como nos orçamentos de Estado, são opções, não é? E nós aproveitámos e fizemos isso. Com uma associação que se chama No Bully, temos desenvolvido nos últimos 2 anos essa ação, que tem uma parte que é para a comunidade. Infelizmente, a comunidade, quando chamada a participar, não tem participado. Depois temos também, no próprio âmbito da disciplina da cidadania, tratado nisso. E também com os nossos psicólogos e nossos técnicos que fazem parte dos nossos serviços do CPO, têm realmente tido aí um papel muito importante nesse sentido. Perguntava também, Sr. Deputado, em relação ao que é que nós tínhamos feito. Olha, também trazer aqui uma informação, estou a olhar para o tempo, peço desculpa. Em relação às câmaras, e a representante dos pais falou, nós colocámos às nossas custas também na escola secundária, porque, ao contrário do Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro, nós não abrangia essa questão na escola secundária, e reforçámos-lo por 2 vezes já. Não é que queiramos viver num Estado securista, mas achamos que faz sentido. Devia ter vindo com a obra quando foi remodelada, não veio, tal como o alarme de intrusão também não veio, e a única forma que nós tínhamos de manter a escola segura ao fim de semana é quando eu dava a volta à chave do portão. Neste momento temos esse alarme de intrusão que também é pago por nós. E temos outras situações que vamos fazendo. Mas preocupa-nos, claro que nos vai preocupando, que nós não, e só realmente alguém
possa estar um pouco de má fé, que acha que o diretor do agrupamento tem prazer que algum dos seus alunos seja agredido dentro das escolas. E esse trabalho, e lá está, e falamos que não temos feito nada, ou não tem feito, ou não nos têm querido ouvir quando nós dizemos as coisas. É que isto não pode ser não pode só haver uma verdade. É quando falamos, por exemplo, da IGEC, nós não estamos a falar de uma entidade amiga da escola que mete lá quem quer e que faz o que quer. É alguém que está altamente especializado e que faz um trabalho, que esse trabalho tem que ser reconhecido. Não pode ser desvalorizado só porque não dizem aquilo que nós queremos. E é isto que as pessoas às vezes também têm que perceber um bocadinho, que é assim que estamos em sociedade e que vivemos realmente numa sociedade democrática. Mais coisas em relação, por exemplo, à escola segura. Nós temos um trabalho muito próximo com a escola segura. Temos o único problema com a escola segura é que são poucas pessoas. Temos 4 guardas para 3 concelhos e meio. É a parte rural de Elvas, é Campo Maior, Monforte e Arronchas. Mas temos um trabalho de parceria fantástico. Só que às vezes também há um trabalho invisível, que as pessoas queriam saber, mas às vezes não podem saber de tudo. E em relação àquilo que se falou, por exemplo, em relação a este professor, foi alguém que foi perseguido, por exemplo, de fora da escola por este aluno agressor aqui do filho da representante. Houve um trabalho invisível e de proteção. E foi feito. Aliás, não é normal, quer a escola segura, quer a GNR, saber o nome de alguns professores, muito menos alguém que é contratado pela primeira vez no nosso agrupamento. E sabe porquê? Porque este trabalho tem sido feito, foi monitorizado. A ação do professor também foi monitorizada. A ele também lhe foi dito, houvesse alguma coisa, nós estaríamos lá e rapidamente chamaríamos a GNR. E a questão da chamada da GNR à escola não é de agora, nós sempre o fizemos. Por isso é que eu digo que não podemos estar desatentos e temos que ir aos sítios certos verificar isso. E eu volto a frisar a plataforma SIS, que tem ligação direta ao Gabinete de Segurança do Ministério, com quem até tivemos já o prazer de conviver e de termos reuniões de trabalho em prol da segurança, tem noção de tudo o que se passa na nossa escola. E se calhar a nossa escola não é tão diferente de outras por aí, sabe? Fala-se de drogas, É assim, se houvesse drogas dentro da minha escola, eu tinha a obrigação de reportar. Agora, eu não posso fazer revistas, como já ouvi ainda no último Conselho Geral, uma proposta eu não posso ir revistar. Não é? E a própria GNR também o faz mediante algum propósito e alguma forma de estar. Eu posso garantir que, dentro das minhas escolas, pelo menos daquilo que é a nossa... e nós não estamos adiados da realidade, não existe realmente consumos dentro da escola. Consumos havia no meu tempo, isso sim. Posso lhe dizer, eu sou de Vila Franca de Xira, e nas minhas 2 escolas secundárias, há 30 e tal anos atrás, nós, atrás dos pavilhões, sabíamos bem quem é que lá andava e quem é que fumava e que outras coisas mais. Isso sim. Eu posso garantir que, pelo menos na pacata Vila de Campo Maior, dentro das escolas não se fuma nem há essa questão da droga. Agora, depois se há lá outras situações, eu nunca vi, porque não tinham reportado. E isso aí, sou intransigente e tinha a obrigação, não só moral, mas também da função que ocupo. Deixe-me ver só, para ver se consigo responder a toda a gente, porque não estou de modo algum a querer fugir às perguntas. Sr. Deputado, só uma questão. Eles e quem, eu não lhe posso dizer, mas há uma coisa que lhe garanto. É e será sempre muito bem-vindo no nosso agrupamento. Estará, tal como digo sempre a muitas pessoas, tem os portões escancarados para si. Para si e para quem quiser. Digo-lhe com toda a seriedade, olhos nos olhos, e é a minha forma de estar, e eu, nesse aspecto, também não mudo. Em relação àquilo que nós temos feito para integrar os ciganos. Eu trato os ciganos, porque acho que é assim que nós devemos tratar. Muitos deles já foram meus alunos. Às vezes consigo ter esse ascendente sobre eles, digo-lhe sinceramente. Sabe porquê? Porque uso uma questão que os desarmo logo. Eu digo-lhe sempre, senta-te aí e acalma-te lá. Foste meu aluno, alguma vez te tratei mal, e eles aí reconhecem e sabem que eu nunca o fiz. Porquê? Porque a minha forma de estar é igual, seja a cor que for, seja ele quem for, e nesse aspecto eu sei porque, felizmente, temos pés muito bem assentos na terra. Temos feito algum trabalho, é verdade que o temos feito,
continuamos a fazer com o município de Campo Maior, com as transferências, em outras matérias também, em termos de segurança social. Temos feito isso tudo. Achamos que esta questão do pré-escolar é fundamental também, não só para este, mas para todos. Não querendo tomar mais tempo, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos a vossa disponibilidade para nos virem prestar estes esclarecimentos. Bem-ajam. Agora os grupos parlamentares estarão munidos de mais informação para tomarem as iniciativas que bem entenderem, uma vez que são os grupos parlamentares que têm o poder da iniciativa legislativa e de fiscalização da ação do Governo. Faça favor, Sr. Deputado, para sobre que a condução dos trabalhos. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Só fazer uma clarificação à representante da Associação de Pais, que em menos de 24 horas de ter existido a segunda manifestação, falei diretamente com o Presidente da Associação de Pais sobre aquilo que era o ponto de situação. Acompanhei esta questão desde o primeiro momento. Aliás, enquanto deputado do Partido Socialista, apresentei uma proposta de lei ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de receber as recomendações que foram conduzidas em Campo Maior e dizer ao deputado Henrique Freitas e ao Chega que recorde bem a forma como tive o cuidado de o convidar para podermos almoçar juntos, o qual não foi possível porque houve um atraso naquilo que foi um meio de transporte para o levar a Campo Maior. Recordo bem também a forma amável como o recebemos e como até tivemos o cuidado de receber a sua bagagem na recepção da escola. E devo dizer que, enquanto Partido Socialista e um Partido Democrático, estaremos sempre atentos à forma como a cooperação interpartidária se deve fazer. E, aliás, devo dizer também que foi o Partido Socialista o único partido que entregou na Assembleia da República uma proposta legislativa para podermos dar início a um trabalho sobre a violência nas escolas. Deputado, não é sobre a condução dos trabalhos. O Sr. Deputado Henrique Freitas foi citado e, portanto, terei de também lhe ceder a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu respondo com amizade ao deputado Ricardo Pinheiro. De facto, tive a ocasião de estar presente no agrupamento de escolas em Campo Maior, com os seus deputados, com o Presidente da Câmara, com o Sr. Diretor do Agrupamento Escolar, com a GNR, com os Presidentes de Junta, etc, etc, etc. Mas há uma realidade, meu caro deputado Ricardo Pinheiro. Se eu não tivesse falado no assunto, se eu não tivesse demonstrado o meu interesse em ir, eu estou convencido que o Sr. Isso não é verdade, Sr. Deputado Henrique. Eu estou a falar. Se eu não tivesse mostrado interesse, vontade de ir à escola de Campo Maior, certamente o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro teria ficado pelo documento escrito que enviou ao Ministério da Educação. Muito obrigada. Agradeço a todos e agradeço sobretudo às entidades que se disponibilizaram a prestar-nos estes esclarecimentos. Ao Sr. Diretor, Sr. Subdiretor, muito obrigada. A Sra. Dona Sofia Cabral, muito obrigada também. E até uma próxima oportunidade e esperamos que a situação de facto possa melhorar e que no próximo contacto já haja um clima mais pacificado nas escolas. Muito obrigada. Bom dia.